Boa noite para todo mundo que está assistindo. Já estamos aqui ao vivo. Essa é mais uma live de uma série de entrevistas das candidaturas LGBTQIA+, no PSOL. Essa é uma realização do setorial LGBTQIA+, do PSOL da cidade de São Paulo, que busca dar visibilidade às nossas candidaturas e promover um debate sobre as pautas e as propostas de cada candidatura. Nós convidamos os candidatos, independentemente de serem candidatos solo ou através de coletivos. Eu sou a Travesti Socialista e eu vou estar fazendo a mediação desse debate de hoje. Esse debate de hoje vão participar 3 candidatas, a Alessa, a Carolina Yara, da bancada feminista, e o Diego Cervolo, do coletivo Direito para Quem. Nós vamos fazer 4 blocos de perguntas. Cada pessoa vai ter 3 minutos para responder cada pergunta, e a ordem das respostas vai variar de acordo com o bloco. Inicialmente vai ser a ordem alfabética, e em seguida, quem respondeu primeiro a pergunta num bloco vai ser o último a responder no bloco seguinte, e assim por diante. Então, no primeiro bloco, a gente quer, de cada candidatura, que apresente um pouco o histórico de vida, a sua vivência, de acordo com a questão LGBTQIA+, e do movimento, e da opressão que a gente sofre. Então, a primeira a responder vai ser a Alessa. Alessa, pode responder a pergunta, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Jéssica Alessa, meu amor. É fechado. Não tem problema. Eu sou a Alessa, sou candidata pelo PSOL. É minha primeira candidatura. Eu nasci no interior, não nasci aqui em São Paulo, nasci em Rio Claro, no interior de São Paulo, numa cidade bem pequena, bem conservadora, daquele interior de São Paulo que a gente conhece, numa família também nos mesmos moldes, e desde muito pequena sempre soube, daquela maneira que a infância te deixa saber, que eu gostava de mulheres, de meninas, e eu acho que essa geração, pelo menos eu tenho 37 anos, mas uma geração LGBT dessa época e anterior, era muito difícil para as pessoas que nasciam no interior, não só no interior, mas essa questão do referencial, né, do que é ser uma pessoa LGBTQIA+, que hoje, naquela época, essas nomenclaturas nem existiam, mas de uma forma bem mais reduzida. Então, foi aquele crescimento meio, tipo, deslocado, né, a gente, todo mundo, acho que teve isso de alguma maneira, de não se sentir pertencente a grupos e tentar achar grupos alternativos na qual você seja mais acolhido, né? Então, essa foi um pouco a minha infância, e eu não me assumi durante muito tempo, só fui me assumir quando eu vim para São Paulo fazer jornalismo, e aí depois do jornalismo eu fiz música também, que é a minha área de atuação da cultura. E aqui eu consegui ser quem eu sou, foi um clássico daquela escapar do interior para vir para a cidade grande, que é onde se tem um pouco mais de liberdade para ser quem se é. E junto comigo também foi crescendo, a gente todo mundo dessa década aí, 30 e poucos, a questão da internet, e aí as coisas começaram a aparecer na comunicação, nos filmes, e isso foi criando na gente um referencial maior do que é ser lésbica, e essa coisa do que é ser lésbica está constantemente em evolução. Naquela época eu não tinha referencial nenhum, achava, meu Deus, sou um ET, então tinha toda essa questão, e quando eu vim para São Paulo, a gente começou a se encontrar a tribo, né,
Não foi fácil, tive muitas questões com aceitação da minha família, principalmente da minha mãe, mas as coisas evoluíram e, graças a Deus, hoje evoluíram para um lugar bem melhor. Foi aqui também que eu encontrei a minha esposa, e a minha esposa, hoje eu e a minha esposa, a gente tem um filho, o Tomás, que vai fazer 2 anos agora em dezembro, e essa dificuldade e questões de como é casar, as primeiras, a gente ia casar, era o primeiro casal lésbico que estava casando no espaço, teve muitos primeiros momentos. Então, fui a primeira do cartório que registrou nosso casamento, então teve todo um processo burocrático de adaptação também ao longo da minha trajetória que aconteceu, e imagino que deve ter acontecido para muitas pessoas. A eleição do Bolsonaro foi um momento muito definidor e traumático, acho que para todos nós. A minha esposa estava grávida, e aí, por causa da eleição do Bolsonaro, muitos dos incômodos e das urgências vieram super latentes, e aí cá estou, candidata para reforçar a luta das mulheres lésbicas, da comunidade LGBTQIA+. É isso, gente. Conclua, por favor. É isso. Muito obrigada. E agora é a Carol para responder a pergunta, por favor. Bem, primeiro quero agradecer o espaço, saudar, né, esse espaço de debate, de visibilidade das LGBTQIA+, e o setorial das LGBTQIA+, do PSOL, aqui em São Paulo, ao qual eu já faço parte, e dar boa noite a todas e todos e todos que estão aqui presentes, né? Eu sou a Carolina Yara de Oliveira, tenho 27 anos, componho a bancada feminista do PSOL, que é uma bancada coletiva para a vereança de São Paulo, né? Sou travesti, intersexo, negra, bissexual e vivo com HIV, né? Então, foda a sigla aí, eu estou em 3 letras diferentes, né? E estou no PSOL há alguns anos já, né? Junto comigo da bancada feminista, tem mais 4 mulheres, né? Silvia Ferraro, Natália Chaves, Paula Nunes e Daphne Sena, né? Da qual nossa bancada é majoritariamente de mulheres negras, e Silvia Ferraro, que foi candidata ao Senado em 2018, é quem vai estar na urna. Pois bem, eu estou já há um tempo, né, na militância LGBTQIA+, mas eu, assim como a Alessa disse, né, logo na infância, né, eu já fui atingida pela LGBTI-fobia, né, no meu caso, por ser intersexo. Para quem não sabe, intersexo é quem nasce com aspectos biológicos dos 2 sexos, né? Por ter nascido intersexo, eu já sofri violência médica mesmo, violência no meu corpo físico, logo quando nasci, para ser enquadrada num sexo específico, né? No caso, escolher o sexo masculino. E logo depois foram se realizando várias cirurgias em seguida, né? Na verdade, 3 grandes cirurgias durante toda a minha infância, né? Então, foi um processo que durou do 0 aos 12 anos, né? Para me adequar ali num sexo específico, sendo que, na verdade, não era nada daquilo que eu desejava, né? Justamente agora, estou numa identidade travesti, né? Que é como eu me identifico, uma identidade feminina. Retifiquei meu nome, mas sofri todo tipo de violência e de mutilação genital e corporal para ser enquadrada nesse sistema de gênero binário que nós temos hoje na sociedade há tantos milhares de anos já, né? Então, a minha infância meu corpo foi moldado pela intersexofobia, né, e pela LGBTI-fobia em geral, né?
Eu diria também que eu sofri bastante, né, na adolescência e juventude, porque já nessa época eu já me entendia como uma travesti, me demonstrava como uma travesti, e eu não conseguia inserção no mercado de trabalho nessa época, enquanto eu me apresentava enquanto uma travesti. E isso me obrigou, de certo modo, a voltar para o armário, digamos assim, né, aos 18 anos. Me fez voltar para uma identidade de gay, de bicha, né, para conseguir emprego, até que algum tempo atrás, um pouco menos de 2 anos, eu retomei o meu processo de transição de gênero, né? Além de violências na rua e tal, que a gente sofre, né, xingamento, já fui atacada também fisicamente por pessoas transfóbicas e racistas, né? Mas a gente está aí na luta por mim e por todas nós, né? E todos nós. Ok, muito obrigada, Carol. Agora o Diego. Pode responder, por favor. Primeiro, agradecer tanto o setorial quanto todo mundo que está nos assistindo, né? Trazer uma boa noite aí caloroso nessa sexta-feira, o nosso sextou de hoje. Então, meu nome é Diego, né? Diego Cérvulo, eu sou nordestino, né? Nascido em Campina Grande, na Paraíba. Caminhei aí entre algumas cidades, Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, depois Fortaleza, até que vim para São Paulo e estou há 11 anos aqui na cidade de São Paulo, né? E sou filho de São Mateus aqui, né? Aqui no extremo da leste, aqui no bairro. Então, pensando um pouco desse processo de trajetória, né? Que a gente é da comunidade, acho que isso primeiro começa muito na infância, né? Quando não sei, a gente não tem essa pode. Então, desde muito pequeno, eu fico colocado dentro de um caminho para seguir, porque nasci homem, aspectos que a gente já sabe. Então, isso começa muito né? Então, esses aspectos do machismo, da LGBTfobia e outras coisas ainda são muito mais do nosso processo de criação. Aí isso se perdura pela adolescência também, né? E aí é quando a gente não tem a oportunidade de se apaixonar por ninguém, enquanto as outras pessoas estão nos seus namoros de adolescência, isso não nos é permitido, né? Porque primeiro a gente não, no meu caso, né, não respondia a esse modelo esperado da sociedade, né? Mas ainda não tinha isso entendido em mim, né? Então eu não sabia o que estava acontecendo comigo e por ser proibido, né? Quanto sociedade, não cabia relacionar-se com outro homem, porque isso era inconcebível na minha mente entre criança e adolescência, né? Isso, eu já tinha saído da Paraíba e já estava no Ceará. Então, aí, nossos corpos, aí é isso, né? Todo esse processo do demorar a começar a me relacionar, demorar a me entender, e tudo isso a gente vai arrastando e sofrendo, né? Deixando de fazer coisas, deixando de ser quem era, né? Respondendo a um padrão na qual é imposto. Isso é muito dolorido doloroso quando a gente vai colocando essas capas e vai pesando na gente. E cada vez mais esse caminho fica muito mais duro. Então, acho que um pouquinho semelhante a Lessa, né? Que falou no início, né? Quando eu venho para São Paulo, foi a oportunidade também que eu tive de chegar numa cidade nova, onde ninguém me conhecia. Então, nesse processo de chegar na cidade de São Paulo, onde ninguém me conhecia, isso ao mesmo tempo era muito ruim, porque era um ambiente totalmente novo, hostil, essa cidade louca, que é a cidade de São Paulo, mas também foi o que me
permitiu imprimir a identidade de fato de quem eu era, né? Eu vim com a família, né? Minha família, de fato, é uma família muito bacana. Minha mãe é muito parceira. Dentro de casa, eu não tive grandes problemas, né? Falando das questões da afetividade, mas nos espaços externos se obrigava a responder a essa masculinidade esperada, esse modelo heteronormativo, né? Que é de muita violência, quando a gente tem que se podar o tempo inteiro para não parecer assim, para não parecer assado. Então, isso é um processo que é muito semelhante entre todos e todas nós, mas é um pouco disso, né? Então, esse viés, né, essa minha origem enquanto nordestino também, né, no início foi bem castradora. Depois isso se transforma, porque aí eu passo a ser quem eu sou, né? Aí as pessoas passam a, a me ver de outra forma, né? Isso é um pouco dessa trajetória. Tá, é só lembrando aqui das regras do tempo, são 3 minutos de resposta e aparece um aviso embaixo da tela. Tá? Então, pedir para os candidatos e candidatas prestarem um pouco de atenção nisso. Bom, em relação agora à segunda pergunta, seria quais as pautas que a candidatura traz em relação à comunidade LGBTQIA+, para combater a opressão e avançar, né, nesse tema. Então, nesse bloco, a Alessia, que foi no primeiro bloco, passa para o último lugar. Então, a primeira a responder é a Carol, por favor. Carol, pode responder a pergunta. Obrigada, Jéssica. Também dizer que, assim como o Diego, eu também sou de São Mateus. Agora estou em Itaquera, mas vivi uma vida lá, né? Então, sempre nessa região aqui da Zona Leste. Bem, as propostas, né, que a bancada feminista tem para a população LGBTQIA+, estão dentro de mais de 300 propostas que nós temos no nosso portal, que é o bancadafeministapsol.com.br, ou no nosso Instagram, @bancadafeministapsol. Eu convido vocês para irem lá e ver as propostas que nós temos para a cidade, que é uma coisa muito ampla, que não vai dar para explorar aqui no pouco tempo que nós temos. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar primeiro, a transformação do Transcidadania em lei municipal. Eu não sei se todas sabem, mas o Transcidadania ele é garantido ainda por meio de decretos, né? E a gente sabe o quanto que decretos são frágeis diante de possibilidade de eleições de governos de direita, né? Então, o próprio governo atual já desmontou bastante esse projeto e a gente deseja torná-lo lei municipal, né? Além de um plano, né, de erradicação da violência escolar e da violência nos ambientes escolares para a população LGBTQIA+, né, com uma especial atenção ali para as pessoas trans, intersexo e pessoas em vulnerabilidade social. Por que isso? Porque é na adolescência que essas pessoas são expulsas do ambiente escolar. E isso vai gerar toda uma rede de exclusão para o resto da vida dessas pessoas, né? Então, se o ambiente escolar, além de falar de educação, de gênero, de sexualidade, de sexo biológico nas escolas, né? Que precisa estar na base curricular do município, isso é um ponto também. Para além disso, você precisa ter um plano nas escolas com equipes multidisciplinares até para agir, né, nesses casos, né, de possíveis violências que essas pessoas sofrem, né, e podem sofrer na escola. A gente precisa atuar para impedir a evasão escolar, impedir a transfobia, impedir a segregação no uso de banheiros públicos, né, nas escolas. E aí mais um projeto de lei, né,
seria o uso de banheiro público de acordo com a identidade de gênero em todo o município, né? E também uma atuação mais ativa da Câmara para que os protocolos, né, de saúde da política de saúde LGBTQIA+, que já existe, sejam implementadas de fato pelo município, coisa que não acontece. E a gente deve lembrar que o poder legislativo deve também fiscalizar o poder executivo, ou seja, a prefeitura, né? Então, há coisas já acontecendo que nós precisamos atuar para melhoria. Então, o Comitê Municipal de Saúde LGBTQIA+, já está produzindo um protocolo de saúde intersexo, e agora a gente vai precisar que essas coisas sejam implementadas de forma mais eficaz e que a Câmara fiscalize muito melhor, né? Então, basicamente essas propostas que eu consegui pensar, e convido para que as pessoas vão até as redes sociais da bancada para ver as demais propostas, que são muitas. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Agora a gente passa a vez para o Diego responder. Por favor, Diego. Bom, acho que primeiro falar que todas as nossas propostas para tudo está nas nossas redes, né, que é direitopraquem.com.br, né, nosso site, tem nosso Instagram e tudo mais, mas pensando em alguns pontos específicos que a gente queria trazer, né, da nossa defesa, né, do que a gente defende, né, nesse processo de defesa da vida e defesa dos nossos corpos, a gente entende que alguns pontos não podem deixar de ser citados, né? Então, acho que a gente pensar numa educação na qual o Plano Municipal de Ensino incida diretamente nos aspectos, nas questões de gênero, nas questões da afetividade, né? A gente, enquanto legislativo, tem o poder de atuar, né, sobre isso. Eu acho que tem algumas propostas sobre o que a gente chama pensando na saúde, né, o que a gente nominou de a UBS colorida, né, onde dentro das unidades básicas tivessem de fato uma equipe especializada, uma equipe multidisciplinar, né, que pudesse atender às especificidades da nossa comunidade, né, pensando tudo isso nos territórios também periféricos, que não dá para a gente desconectar a luta LGBTQIA+, das questões de classe, das questões de raça, né? Então, isso tudo se intersecciona, né, nesses espaços que são de políticas públicas, saúde, educação, segurança e tudo mais. Eu acho que a Carol já trouxe a questão do Transcidadania, que é um ponto na qual o nosso coletivo faz a defesa, né, que amplie, que se torne lei e tudo mais. Pensando os espaços de referência, né, os espaços de referência LGBT, como é que a gente populariza isso e traz isso para as periferias, né? Entendendo que o equipamento onde a gente vai buscar nossa defesa, onde a gente vai buscar nosso direito, tem que estar cada vez mais próximo de onde está o povo, né? E nós estamos, né, majoritariamente nas periferias de São Paulo, seja aqui na Zona Leste, Guaraná, São Mateus, Vila Flávia, como nas outras quebradas aí da cidade toda, né, da Zona Sul, Capão, Campo Limpo, que também é onde a gente está. E pensar nessa política descentralizada de defesa da vida, das nossas vidas e dos nossos corpos. Outro ponto também que a gente está fazendo essa discussão é também pensar políticas onde capacitem as pessoas que estão trabalhando dentro desse centro de referência e que por pessoas LGBTs também, né? Porque toda essa equipe também que faz essa busca ativa das violências, que faz essa busca ativa, né, dos problemas que estão na periferia, que também sejamos nós, porque
rola um processo de identificação, rola um processo de empatia nessa caminhada quando a gente é atendido por outro LGBT, a gente é atendido, né, ou atendida por uma pessoa que se identifica. E também uma política forte de onde a gente consiga, de fato, trazer a nossa comunidade para dentro do mercado de trabalho formal, né? Que a gente venha com isso, que não seja só os trabalhos que sejam escondidos para a gente, que a gente fique no telemarketing, a gente fique em trabalhos que são mais escondidos, mas que os trabalhos sejam, de fato, de porta de frente, assim. É um pouquinho disso. Bom, muito obrigada, Diego. Agora, para a última resposta desse bloco, a Alessa, por favor, sua resposta. O famoso unmute. Vamos lá. Também, caso vocês queiram saber mais das nossas propostas, está no nosso Instagram, @alessamusic. A nossa candidatura, ela tem como norte principal a cultura. Então, a gente quer pensar a cidade e os problemas urbanos a partir da perspectiva cultural. E, com isso, criar renda e reduzir desigualdades. E tem muita coisa dentro da cultura que a gente consegue fazer, porque a gente entende a cultura como uma coisa super ampla, que não é só do setor cultural, mas atinge todo mundo. E a cultura também, ela é a porta de entrada para vários outros direitos. Então, dentre as nossas propostas, eu tenho aqui um compilado de algumas, uma é a proteção dos territórios LGBT, principalmente comércios, bares, boates, que são importantes para a nossa vivência, para a nossa cultura e para a nossa noção de ancestralidade e história. Por exemplo, o Largo do Aroche precisa ser considerado patrimônio imaterial da cultura LGBT. Outra coisa que a gente também quer tocar é no incentivo da produção cultural LGBT, porque isso, além de ser super importante para reduzir estigmas e reduzir desigualdades, consegue dar suporte econômico à população LGBT. E com esse incentivo, a gente quer pensar um calendário permanente de atividades culturais LGBTQIA+, que seja para além da Parada Gay, para além de junho, que a gente sabe que é quando todo mundo, tá na moda, vamos chamar as pessoas, e aí parece que a gente só tem conta para pagar em junho. Então, a gente quer fazer isso de uma forma mais permanente. A gente também tem a defesa do programa Transcidadania, mas a gente quer adicionar também uma profissionalização para o setor cultural. Então, as pessoas que passarem pelo Transcidadania, se quiserem trabalhar no setor cultural, então a gente faria essa transição e essa profissionalização do setor para o setor, porque tem várias funções dentro do setor cultural de São Paulo que tem déficit de pessoal, então a gente atuaria também nessa fronte. Também o combate da LGBTfobia, e a qualificação e ampliação da assistência médica, porque é uma questão muito importante para todos nós, e inclusive também a defesa da família LGBT, todas as famílias, inclusive a família LGBT, todas as crianças, inclusive as crianças LGBTQIA+, todos os idosos, inclusive os idosos LGBTQIA+. Então, a gente pensa a cidade pela cultura. E vocês podem ver as propostas no alessamusic.com, não, também, mas no Instagram, Alessa Music. É isso. Falei super rápido. Bom, muito obrigada, Alessa. Agora a gente vai para a terceira rodada de perguntas. Dessa vez são perguntas diferenciadas para cada candidata e candidato. Em primeiro lugar, é o Diego que responde. E a pergunta é: quais são suas propostas políticas para a juventude? Por favor, Diego. Esse período, né, que a gente chama de juventude, que o Estatuto da Juventude
traz para a gente dos 16 aos 29 anos é uma faixa muito grande, né, para pensar políticas, né, porque aí é educação, é escola, é inserção no mercado de trabalho, é nível superior, muita coisa que a gente pensa, né, e aí a gente, quando vem com recorte de classe, gênero, raça, né, isso se torna muito mais complexo. A política, primeiro, parte do ponto de defesa da vida da juventude, né, uma vida plena, uma vida em abundância que a gente decide a gente luta, né, a partir disso, né. Então, nós já temos hoje, por exemplo, o Conselho Municipal de Juventude, consultivo, que de fato acaba não funcionando, né. Primeiro, a gente pensar que política pública de juventude tem que ser pensada pela juventude, né. Então, quando a gente quer transformar, que hoje é consultivo em deliberativo, é quando a juventude da cidade de São Paulo, representada juventude negra, juventude LGBT, juventude de todos os seus aspectos, né, de toda a pluralidade da juventude, ele incide diretamente na política da cidade, né. Pensar leis e espaços de cultura onde a juventude, de fato, possa gerir, né? Pensando isso, obviamente, descentralizado na cidade, partindo, né, saindo dessa ideia central e espalhando, né, para os diversos pontos da cidade. Pensando no trabalho, hoje a gente tem alguns pontos na cidade de São Paulo, algumas instituições, alguns espaços que oferecem cursos profissionalizantes, cursos que ajudam os jovens a inserção no mercado de trabalho, que ajudam o jovem a abrir o próprio negócio, seja lá, né, dentro de qual área ele esteja interessado. Então, esses espaços que hoje capacitam a juventude, eles têm que ser fortalecidos e ampliados e pensar outras formas de capacitação, né? Não só o que está hoje, né? Que aparece nesses espaços, mas é isso. E fomentar que, se o jovem faz o curso profissionalizante, faz um curso para se especializar, e ele quer montar o seu próprio negócio dentro da periferia, dentro do bairro na qual ele faz parte, que aí gera emprego, circula a economia dentro do território ali, né, da cidade, daquele território periférico. Esse jovem que participou desse processo de capacitação e ele quer se inserir no mercado de trabalho, montando seu próprio negócio no território onde ele mora, esse jovem vai ter, e essa jovem terá incentivos do governo, seja redução de impostos, auxílio, e outros que a própria prefeitura possa, de fato, ajudar esse jovem a inserir no mercado de trabalho, formal ou do próprio negócio. E é um pouco disso, né? Pensar a questão da violência, fazer a discussão da letalidade da juventude negra e periférica na cidade de São Paulo. Então, é pensando um pouco disso, que também o mandato legislativo tem como discutir isso também. Bom, muito obrigada, Diego. Agora, a segunda pergunta vai para a Alessa. Como o setor cultural pode criar oportunidades para a população de São Paulo num contexto pós-pandêmico? Então, por favor, Alessa. Vamos lá. A cultura, ela vai ser vai precisar jogar muita bola pós-pandemia, porque a gente vai estar numa situação, o setor cultural, a crise do setor cultural é antes da pandemia, e ela foi, a cada ano, isso vem sido mais grave, e a pandemia chegou e
fechou praticamente o setor. A gente fomos os primeiros a parar, mas a gente também não ficou paralisado. O setor teve que, começou a inventar coisa, live, teatro. Então a gente começou a criar novos caminhos, mas muita gente acabou ficando para trás e espaços foram fechados, e a gente vai entrar nessa São Paulo pós-pandêmica, que isso já está acontecendo de alguma maneira, num contexto bem preocupante para o setor cultural. Então, a prefeitura e o legislativo precisa jogar mais bola para a cultura, precisa pensar o setor cultural não só como editais que entram uma grana e depois some, depois vai de edital em edital. A gente não consegue, parece que, criar, de fato, políticas culturais que permaneçam, que passa a gestão não caiam. Então, a gente vai precisar criar leis específicas para a cultura, para elas se tornarem mais perenes. Existe um campo de emprego e de renda muito grande dentro do setor cultural, porque a economia da cultura, ela não é só do setor cultural, ela impacta várias comunidades de várias formas. Então, não é só o show, é a pessoa que está vendendo um sanduíche perto, vendendo alguma outra coisa, uma bebida perto. Então, ela espalha no território muito, de maneira bem abrangente. A gente precisa retomar também a rua, porque a gente está nesse contexto que ficar dentro dos espaços é perigoso para a saúde por causa da Covid, e os espaços estão cada vez mais escassos. Então, e a gente está numa situação de muita violência e de crise econômica. Então, o espaço da rua, as festas de rua, os eventos de rua, eles vão ser uma questão em São Paulo, desse momento Covid. Então, a gente precisa desburocratizar o acesso para você fazer um evento de cultura na rua é uma burocracia imbecil. Então, como é que a gente começa a convidar as pessoas para ocupar a rua e também ocupar os equipamentos culturais? E assim a gente consegue colocar o setor para jogar de novo e retomar e reaquecer. A gente precisa de mais política pública cultural, que seja para além dos editais e também além do auxílio emergencial. A gente quer pensar o setor a longo prazo. E também isso, junto com a capacidade de criar renda e reduzir desigualdades, a cultura ela tem um papel muito importante, principalmente para a população LGBTQIA+, porque ela constrói narrativas, né? A gente entende a cidade e a gente se apropria de discursos muito pela via cultural. Então, quanto mais a gente incentivar a população LGBTQIA+, dentro do setor cultural, isso significa que pessoas da comunidade estarão fazendo suas narrativas e de posse desses discursos. E isso é bom para a gente, enquanto cultura, isso reduz estigma, e isso diminui desigualdades e cria renda. É isso, gente. Certo, muito obrigada, Alessa. Agora, a última pergunta vai para a Carol. E a pergunta é: quais os seus planos para a saúde pública da cidade? Por favor, Carol. Muito obrigada, Jéssica. Bem, eu já falei isso numa live que eu fiz com a Travesti Socialista, né? E eu acho que uma das grandes missões que a gente precisa fazer, para além da implementação, como eu já disse anteriormente, da política de saúde das LGBTQIA+, né? E disso ser capilarizado na atenção básica, na saúde do pontinho, né? Na saúde da família, é justamente também transformar obrigatoriamente em São Paulo toda a UBS em estratégia de saúde da família. Não é o que acontece hoje. E se nós tivéssemos um plano, né, de saúde da família bem estruturado para enfrentamento da Covid-19, nós não teríamos as mortes que nós tivemos, né? E nós sabemos, né, que muita LGBTQIA+ morreu por conta da pandemia, assim como a população negra. Então, é de suma importância
que toda e qualquer UBS, todo e qualquer posto de saúde seja, né, nesse modelo de que a saúde ela não fique ali só esperando as pessoas chegarem até a unidade. Não, para que ela faça busca ativa, para que ela tenha, né, profissionais, os agentes comunitários de saúde batendo em porta, que eles sejam concursados, não é? Para acabar também com a máfia, né, das organizações sociais, da saúde, com a privatização. A gente quer estatizar, né, por completo a saúde pública de São Paulo. A gente acha que são pastas que não dá para continuar em parceria pública e privada, justamente às vezes com empresas que não têm, né, esse espírito público, né? É importante dizer isso. E do quanto vai ter um impacto importante na população, principalmente nas periferias, nós fazermos essa capilarização, né? E, obviamente, injetar recurso novo, né? Obrigar a prefeitura a fazer isso, né? Porque a gente sabe que tem um teto de gastos públicos a nível federal, então o município tem, já que é rico, tem que colocar orçamento próprio e novo na saúde da população, na saúde municipal, né? Além disso, tem uma coisa que deveria já ser implantada e não é, que é os núcleos de prevenção à violência em todas as unidades de saúde, seja as unidades básicas, sejam os hospitais, né? Eu mesma já trabalhei numa comissão dessas, né, no núcleo de prevenção à violência, e vi quanto ele foi sendo completamente desestruturado, desmontado nos governos de direita. Então, nós temos que retomar isso, né, e tornar lei também, né? Outra coisa aí para a gente pensar numa forma de obrigar o executivo a colocar, né, equipes, né, que estejam na busca ativa de situações de violência, né? Então, você não precisa esperar a LGBTQIA+, morrer, você não precisa esperar a mulher, né, cis ou a mulher trans morrer, né, nas mãos do companheiro. Você consegue, com essas equipes formadas, evitar o pior, né? Você consegue verificar a violência no seu início, né? E obviamente, estruturar, de fato, a atenção básica de São Paulo. Eu acho que é uma das principais formas que nós temos agora de cuidar da saúde da população. Eu concluo e convido de novo para vocês irem lá no site da Bancada Feminista PSOL, para vocês verem mais, tem muito mais projetos que nós temos para a saúde da cidade e para outras áreas também. Não deu para eu falar de cultura, por exemplo, mas também temos bastante projetos nessa área. Obrigada. Muito obrigada, Carol. E agora nós vamos para o quarto e último bloco. E eu gostaria que cada candidata e cada candidato fizesse as suas considerações finais, começando agora de novo pela Alessa. Por favor, Alessa. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo setorial LGBTQI do PSOL. É super importante essas iniciativas, principalmente para primeiras candidaturas como a minha. É muito bom para a nossa formação também ter esses espaços. A nossa candidatura, como eu falei, ela pensa a cidade pela via cultural. A gente pensa, a nossa candidatura tem 4 eixos nortes de pensamento. Um é o pensamento da cultura transversal, que é a cultura que ela transborda o setor cultural. Então, como é que a gente consegue dar soluções para outras pastas pela via cultural? Então, como a cultura influencia a saúde, como a cultura influencia o meio ambiente, como a cultura influencia a moradia. Então, é esse pensamento que norteia vários pontos, várias áreas de não só as pastas, mas áreas de pensamento da cidade. A gente também a gente quer fazer um trabalho de desburocratizar e descriminalizar a produção cultural e a cultura da cidade. Essa estigma de que artista só está fazendo arruaça, vagabundo e não sei o que lá, tem muito a ver
com mecanismos jurídicos que nos impedem de de exercer a nossa profissão e nos criminalizam, e criminalizam as pessoas que usam a rua, que usam os espaços públicos. Então a gente vai fazer um trabalho de desburocratização, principalmente desses usos, mas também dos editais, que são esses fomentos para a cultura da cidade. E isso precisa ser feito porque o edital, ele não é democrático para todo mundo, não é todo mundo que tem um CNPJ, a gente sabe a dificuldade que até a leitura ou a escrita desse edital são muito burocráticos, então a gente quer fazer isso de uma maneira mais simples. A gente também quer fomentar a cultura dentro da periferia, dentro da LGBTQI+, das comunidades negras, tudo isso para criar renda, reduzir desigualdades e melhorar as narrativas e reduzir os estigmas. Então eu convido todo mundo a conhecer mais a nossa candidatura no nosso Instagram, @alessamusic, e muito obrigada, e vamos nós para o segundo turno com Boulos Erundina. Nossa, sim, é isso aí. Bora para o segundo turno. Agora, quem responde é a Carol Yara, da bancada feminista. Suas considerações finais. Bem, vou ser bem rapidinha, assim, né? Primeiro, segundo turno, né? Vamos levar Boulos Erundina até lá. É importante, né? Não adianta só ter uma boa Câmara, precisa também ter uma boa prefeitura, né? Então precisamos lutar para isso. Eu gostaria de dizer que nós, da bancada feminista do PSOL, defendemos um feminismo que prima pela igualdade, que prima pela equidade, que prima pela diversidade, né? E que prima pela libertação das pessoas. Então, nós queremos fazer uma mandata, né? Uma candidatura e depois uma mandata em que nós sejamos pé na porta com a extrema-direita, pé na porta com o bolsonarismo, pé na porta com o capitalismo, né? Nós detestamos o capitalismo e queremos destruí-lo, mas nós queremos que as pessoas vivam melhor também agora, né? Não só numa outra sociedade. Então, nós seremos pé na porta com tudo isso que nos explora, que nos oprime, mas seremos também pé no barro, né? Ou seja, nós queremos construir um mandato que seja itinerante por essa cidade e que haja participação social das pessoas, que se desburocratize essa relação entre eleitorado e vereadoras, né? Que a gente possa estar em contato constante com os bairros, com os territórios, com as pessoas, com os coletivos, com os movimentos sociais, que nós sejamos uma trincheira de luta dentro da Câmara Municipal, uma trincheira de luta contra tudo que há de pior do fascismo, mas também contra as armadilhas do capitalismo, que às vezes só nos precariza ainda mais. Então, eu quero fazer esse chamado para votar em 50.900 também. Então, prefeito Boulos, 50 com Erundina e 50.900 da bancada feminista, do PSOL, né? Bancada feminista do PSOL. E que a gente possa estarmos juntas, juntas e juntos na construção de um mundo melhor, na implementação de projetos e leis que melhorem a qualidade de vida de todas as pessoas que são exploradas e oprimidas nesse momento, nessa sociedade, que a gente possa virar esse jogo, né? Feminismo é coletividade, feminismo é estar com os 99%, né? Com essa população explorada e oprimida, para a gente poder construir um mundo melhor. E assim eu encerro a minha fala e passo para o candidato, para o Diego. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Agora, a última pessoa a responder, dar suas considerações finais, o Diego. Por favor, Diego. Acho que nesse primeiro momento é agradecer muito esse espaço, né? Essa partilha, né? Agradecer a Jéssica pela mediação,
as companheiras Alice e a companheira Carol pela troca e por essa relação de que, de fato, nós queremos discutir um projeto político que é nosso. É um projeto político que é anticapitalista, é um projeto político que é antirracista, é um projeto político que é anti-LGBT-fóbico. Então, é pensar essas políticas com vocês é muito prazeroso e muito afetuoso. Né? Nesse primeiro, queria agradecer muito. Eu acho que o convite fica para você, para todo mundo conhecer a nossa candidatura. É uma candidatura coletiva, é uma candidatura na qual as propostas foram construídas coletivamente. O nosso futuro mandato também vai ser pensado, né, coletivo, porque de uma coisa a gente acredita de fato, né? A cabeça pensa onde os pés pisam, e nosso pé na periferia, nosso pé no quilombo, nosso pé é nos terreiros, nosso pé é dentro da ala progressista das igrejas cristãs. Então, acho que é pensar todos esses caminhos que a gente vai construir, de fato, uma cidade para todos, todes e todas. Eu acho que é tudo, né? Para as pessoas, né? E fazer campanha no PSOL, construir o PSOL, construir a campanha do Boulos da Luiza Erundina, é uma campanha, de fato, e não só a majoritária, mas a nossa campanha também do Coletivo Direito para Quem, é uma campanha que vai diretamente em confronto com essa ideia da política do ódio, né? Que a gente faz política com amor revolucionário, a gente faz política com afetividade, a gente faz política com cuidado, né? E ter o Boulos e ter a Luiza Erundina junto conosco dá de um gás, né? Porque pensar quem foi Luiza Erundina, né, na história nessa cidade, pensar quem hoje é o Boulos, uma liderança moradia aqui, uma liderança também, de fato, reconhecida nacionalmente. Então, eu acho que esse processo de construção das nossas candidaturas, da candidatura coletiva, do nosso coletivo, da candidatura majoritária, e a gente vai vendo as candidaturas das companheiras, as candidaturas dos companheiros, vai nos enchendo de esperança, para a gente chegar no dia 15 de novembro e levar o Boulos e a Luiza Erundina para o segundo turno, e, de fato, a gente construir uma bancada no PSOL, aqui na cidade de São Paulo, da onde essa bancada seja dedicada ao enfrentamento do ódio, essa bancada do PSOL seja dedicada a defender dos empobrecidos, que essa bancada nossa do PSOL seja, de fato, dedicada a construir a vida na cidade de São Paulo, antirracista, anti-LGBT-fóbica, anticapitalista. A gente vai rumo a isso. Então, o convite é para que quem está assistindo a gente, quem vai ver depois, conheça as nossas candidaturas. A candidatura da bancada feminista, a candidatura da letra, a candidatura do Coletivo Direito para Quem, né? Está nas nossas redes, Coletivo Direito para Quem, é o nosso site, é o nosso Instagram, Coletivo Direito para Quem. Então, nós vamos para a Câmara Municipal amar, chegar e fazer. Então, é esse o nosso recado. Muito obrigado. Bom, perfeito. E aqui a gente vai encerrando a nossa live. Fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que acompanhou, assistiu ou que vai assistir depois. Tem bastante gente também que assiste depois, né? Isso é bastante importante. Acho que foi um debate muito rico. Agradeço aí as candidatas e ao candidato que participaram. São 3 candidaturas aí. Me sentia muito representada aqui de estar nessa live desse partido. Eu sou conhecida mais da Carol, né? Mas também gostei bastante da Alessa, do Diego. E nós somos o pessoal, nós somos um partido que tem um caráter coletivo e ideológico. O pessoal não é uma legenda de aluguel. Eu acho que isso fica bastante nítido nessa discussão aqui. É um partido também que é bastante reconhecido pelo combate ao Bolsonaro, e eu não estou falando isso por nada. As pesquisas populares aí mostram que as pessoas reconhecem o PSOL como um partido que sempre se opõe ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao fascismo, ao autoritarismo, porque nós temos lado. O nosso lado é do lado do povo, é das pessoas oprimidas, das pessoas exploradas. Eu sou a travesti socialista, sou colunista do Esquerda Online, então fiquem convidadas, todas as pessoas, a
visitar minha coluna no Esquerda Online. Eu também tenho um canal no YouTube, tenho uma página no Face, e toda quarta-feira às 8 eu faço lives pelo Instagram do Esquerda Online. Então ficam convidados a assistir. E fica o chamado aí, reforçando, né, para votar no candidato que mais cresce nas pesquisas, que é o Boulos, junto com a Erundina, né, e o Russomano, na última pesquisa já caiu 7 pontos. Se continuar nesse ritmo, ó, o Boulos tem grande chance de ir para o segundo turno. Então, vamos lá, gente, vamos levar o Boulos para o segundo turno. E é isso, vote Boulos, vote 50, e fora o Russomano de São Paulo. É isso. Muito obrigada e até a próxima.